Bem-vindos ao nosso segundo podcast da Escola Infantil Jardim. Hoje estamos aqui, eu e Fernanda Clímaco, nossa assessora pedagógica, com uma convidada super especial, Cecília Antipoff. Muito obrigada, Cecília, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia, Fernanda, toda a equipe aí da Escola Jardim. Para mim é uma honra estar aqui, falar do que realmente importa, né, em relação às crianças. E vamos construir uma caminhada especial aqui hoje. Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui para falar da importância das escolas de educação infantil na vida das crianças. E vamos trazer dois temas aí bem relevantes e bem polêmicos. O primeiro, vamos falar um pouquinho aí, será que a educação infantil é um gasto ou é um investimento? Nós vamos falar um pouquinho do valor da educação infantil e também vamos falar dos mais variados sintomas que têm aparecido aí na vida das crianças, né, Cecília? E a importância da família e da escola no desenvolvimento dessas crianças, né? Na construção dessa autoestima. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho isso, né, Fernanda? Isso, o bate-papo vai ser animado. Vai. Então vamos lá, Cecília. Hoje a gente está escutando muito falar sobre o valor da mensalidade de uma escola de educação infantil. Algumas famílias chegam até a comparar a mensalidade com o valor de uma faculdade, dizendo se vale a pena ou não pagar por um montante tão alto para eles. Como que você enxerga hoje assim, a importância da escolha dessa escola de educação infantil e a dedicação dessa família para estar preparada aí para esse investimento que vai vir? Eu acho essa pauta tão importante, né, Letícia? Porque a gente olhar para a educação infantil, eu gosto de usar a metáfora aí da construção de uma casa, né? Vamos pensar numa casa que não se pensou na estrutura, né, da casa, já começa ali, o foco é levantar as paredes, é aquilo que aparece, que desponta. E a educação infantil, ela é como se fosse assim, a estrutura de uma casa, né? Que tem que ser muito bem organizada, ancorada, para que aquela casa, de fato, fique firme ali diante das tempestades aí naturais, né? Eu penso na educação infantil como uma fase extremamente importante, né? Estruturante, formativa do ser humano. A primeira infância, especialmente, é a fase em que a criança ela vai construir toda a base que ela vai precisar na vida adulta, né? É nessa etapa aí, são os primeiros anos de vida. E no meu entendimento que a educação infantil é a fase mais importante do ponto de vista do estudo das educações, né, da educação, mas o natural, né, o olhar que vem de fora é o contrário. As pessoas olham para a importância de uma boa faculdade, né, para a importância da criança depois que está maior. Mas a educação infantil, ela é a base, né? Ela é estruturante. Uma criança que não, né, uma pessoa, vamos pensar num adolescente, num adulto, que não pôde viver uma infância ali em que existia a escuta, o brincar livre, né, um acompanhamento mais estruturado, ela vai ter algumas faltas internas que vão repercutir nas relações dela, no desempenho, na autoconfiança, na forma como ela se vê. Né? Então, eu entendo a educação infantil, a escola de educação infantil como o primeiro grande portal assim, que a criança precisa adentrar, e ele tem que ser muito bem visto, muito bem escolhido, muito bem compreendido pelos adultos. Não é só, é um lugar que o meu filho vai ali passar umas horas, brincar um pouquinho, mas depois que começa. Não. Comece ali, né? Quando a criança entrou com 1 ano, 2 anos, já começa uma bela caminhada ali que a gente precisa olhar com mais profundidade para ela. Isso. E, Fernanda, essa parte aí que a Cecília citou, tem um pouco a ver também com a grande preocupação, como ela disse, assim, que as famílias já pensam na faculdade. Parece que a preparação do ser humano, ela vem na hora que a criança é alfabetizada.
A gente percebe ali que as famílias, elas pensam assim, vou colocar em qualquer escola aqui, a mais barata, a mais fácil para mim e tudo. Porque quando ela for para o primeiro ano do ensino fundamental, aí ela vai para a escola, que ela vai seguir aí até o final, e essa escola que vai ser escolhida com mais cuidado. E o que você tem a dizer também, Fernanda, sobre esse início, às vezes, das famílias considerarem que o início começa quando a criança aprende a ler e escrever? Eu concordo muito, Letícia, com o que a Cecília está dizendo, né? E tem até um meme muito interessante que fala que a educação infantil é mais importante do que o ensino universitário, mas que a gente não está preparado ainda para essa conversa. Acho que vocês já ouviram, né? Então, hoje a gente vai desconstruir um pouco esse meme, trazendo, né, alguns pontos importantes para a gente pensar sobre essa escolha. Né? A educação infantil, sem dúvida nenhuma, hoje, ela integra, né, a primeira etapa da educação básica desse país. Né? Então, ela tem um currículo próprio. As crianças têm exatamente os fazeres que são necessários para a constituição da sua identidade, da sua formação da sua formação integral, né? Então, a gente sai daquela ideia de uma escola que era uma creche, onde era um depósito de crianças, vou deixar meu filho ali e para ele ficar só brincando, né? Hoje a gente entende que o brincar, ele é constitutivo das aprendizagens da criança, o brincar é a própria linguagem da criança, e a escola de educação infantil tem que estar preparada para trazer esse brincar para uma dimensão que faça sentido para as vivências da criança. Então, desconstruir essa ideia de que a educação infantil pode ser qualquer lugar, pode ser qualquer... né? A gente fala do depósito da criança porque essa é uma visão muito assistencialista que se tinha e que ainda hoje permanece na sociedade, para uma visão hoje de um espaço que é preparado para acolher, né, toda a potencialidade que envolve o desenvolvimento infantil. Então, eu concordo demais com a Cecília quando ela diz que a infância é um portal, e a educação infantil, eu acho que a escola de educação infantil precisa ser esse portal para essa entrada da criança e para que ela se desenvolva ali de forma plena. E as famílias precisam apostar nesse investimento, que eu acho que ele está além de valores financeiros, aquisitivos, né? Ele está ali dizendo de princípios que estão sendo construídos. Eu acredito nisso. E, Fernanda, essas habilidades que elas são desenvolvidas na escola, elas têm que ser muito bem pensadas, você já sabe disso, que você, inclusive, é formadora das nossas professoras, né? Elas vão ser desenvolvidas para o futuro, né? Então, assim, a escrita e a leitura, elas vão chegar desde o berçário, desde as práticas escolhidas ali pela escola, as vivências significativas, a importância da gente não enxergar a educação infantil ali como um treino, como um lugar ali de folha, de exercício atrás de exercício. Não é isso, Fernanda? Esse é o outro mito que a gente precisa também de romper com ele. De que a escola de educação infantil, ela é preparatória para o ensino fundamental. Então, não tem nada disso, gente. A escola de educação infantil, ela é por si só, né, um grande instrumento que tem toda a potencialidade ali para o desenvolvimento da criança, para entender a criança no momento em que ela vive, em que ela está. Então, a gente tem hoje um repertório próprio para o trabalho com os bebês, para as crianças de 1 ano, para as de 2, para as de 3, para as de 4, até as de 5, né, ali na transição com os de 6. Então, é entender que a gente tem hoje outros referenciais que compreendem profundamente o processo de desenvolvimento global de uma criança, e a escola de educação infantil vai atuar dentro dessas dimensões, sem ficar somente no treino, né? E a gente pensa que é todo um contexto, né? Que vai desde a ambientação das escolas, desde o mobiliário, né? A gente hoje... Você entra numa escola, gente, que tem só mesa e carteira, desconfie, né? Desconfie, porque qual que é a concepção que está por trás daquela escola? A criança vai ficar sentada ali o tempo inteiro e vai ser direcionada a muitas atividades de treino. Então, uma escola de educação infantil precisa de ser um espaço que acolha
o movimento, o pensamento, o desenho, todas as linguagens das crianças. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, né? Legal. Sabe uma coisa que me veio aqui escutando vocês falando, né? Eu tô aqui na área da psicologia infantil, então trabalho muito com mães, com pais que chegam com as demandas dos filhos e me debruço muito sobre os estudos mesmo, sobre a infância, primeira infância, sobre pré-adolescência. E saiu uma pesquisa recente, né? No ano passado foi publicada pelo SUS, que houve um aumento, né, absurdo assim nos casos de crianças, de pré-adolescentes, com quadros de ansiedade e depressão, e que ultrapassou, né, os casos de adultos. Isso acho que é um dado muito relevante. Quando eu, no meu micro ali, né, nos atendimentos que eu faço, das pessoas que chegam para mim, quando eu vou investigar, né, a história de vida dessa criança de 8, 9, 10 anos, eu trago um olhar ali para a história de vida e é impressionante como, assim, normalmente, né, é uma criança, um pré-adolescente que lá atrás, na primeira infância, não teve a possibilidade de vivenciar o que de fato é natural, é esperado, é saudável, né? Que é uma educação de escuta, onde esse brincar livre, ele é visto, onde o brincar e o brincar livre são vistos como espaços de pura construção, de pura potência, mas normalmente são o quê? Aquelas crianças que foram já treinadas, antecipadas, né, para uma leitura, para uma escrita, no momento em que, do ponto de vista da coordenação motora, até do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, ela não está preparada, né? Quando eu acelero, os adultos acham lindo, porque olha, meu filho já tem 4 anos, 5 anos, já está na letra cursiva. Mal sabe ele que essa antecipação, né, lá na frente vai ter um custo. Sim. Né? Outra metáfora aqui é da lagarta, né, que está no casulo. Outro dia eu vi um vídeo, né, e vi um documentário falando sobre animais, porque os meus filhos amam. E aí uma experiência que fizeram, né, enfim, para ensinar para as pessoas, mas que em um momento eles tiraram a lagarta do casulo, facilitaram a saída dela do casulo, para ela virar borboleta mais Anteciparam, rápido. né? Anteciparam. E a outra ficou no casulo ali, que demora a sair do casulo, né? É demorado aos olhos do adulto, do humano, né, que quer ver tudo pronto. Mas a borboleta que demorou, ela conseguiu voar. A que foi ajudada não consegue, porque o esforço para sair do casulo, que demanda tempo, é que tira um líquido ali, que, né, que ele, uma vez que tira, a borboleta pode voar, ela pode bater as asas, mas quando eu facilito e eu tiro, ela não fez o esforço. A borboleta que foi facilitada, ou antecipada, ou apressada, ela não conseguiu voar, né? Então, acho que é um pouco isso aí. A gente tem que olhar para a educação infantil, né, nas escolas, para primeira infância, para a infância, como uma fase importantíssima por si só, né? Mas que ela é estruturante para o que vai vir ali na frente. Sim, isso, Cecília, traz para mim também um outro viés, assim, né, da nossa conversa, que é o trabalho também das escolas de educação infantil com projetos. Ao invés de apostilas já pré-determinadas, que seguem ali né, Fernanda? Um manual, né? Um manual ali. Então, esse semestre agora nós temos que trabalhar com esses capítulos aqui. Então, as professoras, elas correm ali para trabalhar com as crianças, às vezes muito pequenas, para cumprir ali. Só que às vezes você está ali num capítulo que está falando sobre lagarta, sobre borboleta, as crianças se encantam por esse processo e aí elas querem aprender mais, elas querem fazer experiências, elas querem trazer, vamos pesquisar, vamos começar a falar de insetos e tudo, mas não, amanhã nós vamos para o capítulo que fala sobre o oceano. E aí essas crianças não têm essa oportunidade de vivenciar aquilo que elas realmente estão buscando, a pesquisa delas, que é aquilo que está aguçando ali a curiosidade, a criatividade, o processo natural, como você mesmo diz, delas ali no aprendizado. Então, elas são convidadas o tempo todo a mudar de tema, né, na escola. E aí eu queria, assim,
quero, né, escutar um pouquinho de você, Cecília, como que foi aí a sua educação infantil, aonde a gente sabe, né, que você estudou aí na escola dos seus avós, e como que foi ali, como que era esse cuidado ali com o conteúdo ali que era apresentado para vocês. E também queria escutar também um pouquinho da Fernanda sobre essa metodologia de projetos, que às vezes, quando a família vai nos visitar, Cecília, existe graças a Deus que hoje em dia é menos, existe ali um preconceito de, e o material didático, né? E o para casa, né? Vamos falar um pouquinho depois também desse para casa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria falar uma linguagem que acessa mãe e pai, né? Que é futuro, mercado de trabalho, quero preparar o meu filho para o mercado de trabalho, porque olha como o mundo está aí. E eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, que eu tenho lido muito sobre o futuro das profissões. E com a inteligência artificial, gente, daqui a 3 anos, 5 anos... o que vai ter de robô aí, né, assumindo lugares que hoje hoje são as profissões, daqui 5 anos, 10 anos, Mel, minha filha, tá com 9, né, ela vai fazer o tal do Enem do vestibular, ela faria ou vai fazer aos 17, não é isso, Fê? Mais ou menos. Então daqui a 8 anos... o mundo vai estar completamente diferente. E o que o mundo aí fora exige é alguém que saiba pensar fora da caixa, é alguém que tenha capacidade de flexibilidade, de adaptação, o desafio é esse. Vamos voltar lá em 2020, na pandemia? O tanto que a gente teve que repensar na vida, na dinâmica, no trabalho. Eu só atendia presencial. Eu fiquei uma semana chorando, falei, pronto. Eu tinha um braço ali no mundo digital, estava lá nas redes sociais, mas era todos os dias no consultório presencial com criança. De repente, pá! E aí, como é que eu vou fazer? O que eu vou ter que construir? E só um convite para as famílias refletirem. Daqui 5 anos é outro mundo. Só que uma coisa a gente sabe do outro mundo, só uma coisa. Que o que vai ser exigido é isso, é capacidade de pensar fora da caixa, é capacidade de lidar com o outro, de escuta, né, de empatia, é entender a necessidade do outro, a necessidade do mundo. E quando eu tenho um capítulo um dia, um capítulo no outro, tudo guiado, direcionado, a criança não precisa pensar. Quando ela tem que estudar decorando, ela não precisa pensar, ela tem que decorar, memorizar. E daqui, gente, hoje ninguém precisa memorizar mais nada, né? Você pergunta aqui pro ChatGPT, pra Alexa, você vai no Google, o que vai ser demandado vai ser o questionamento, fazer boas perguntas, né? Porque pelas boas perguntas eu vou desbravar caminhos diferentes. Então, é urgente olhar para isso, essa educação tradicional zona, conteudista, decoreba, né? Que desde pequenininha a criança está sendo treinada. Ela cabia lindamente na época da Revolução Industrial, né? Há pouco tempo atrás ainda cabia, mas agora não cabe mais não. Exato. Agora a gente tem que ampliar esse leque. Ai, mas dá medo. É para ir com medo mesmo, porque o mundo mudou, né? Vai com medo mesmo, mas assim, a gente tem que abrir espaço para essas crianças. Elas estão cheias de sede, de potência, de ideias. E a gente tem que fomentar essas ideias, né? E não tolir. E não, isso não importa, isso não importa. Não, importa muito. A ideia de uma criança, a pergunta de uma criança, importa muito. E essas são as bases de um projeto educativo que trabalha com projetos de investigação. Que dentro de um currículo que tem a criança no centro do processo, né, como a gente trabalha com a BNCC, que é o currículo nacional, é importante ter esse olhar exatamente para essa criança agora, para que ela tenha as ferramentas necessárias para a vida inteira, não só porque está ali próximo, né? Porque está por vir. E nesse sentido, o Jardim adota a metodologia dos projetos de investigação porque acredita que a gente precisa investir na construção, na formação de uma criança que seja pensante, questionadora, que tenha habilidade que a gente sabe que é fundamental hoje, que futuramente também ainda será nesse mundo digital, cibernético que a gente está entrando nele, que é a questão da resolução de problemas.
Então, como que eu vou lidar com uma questão que acontece que às vezes está ali no pequeno grupo, numa pesquisa que acontece no cotidiano da educação infantil. Então, o que será que tem dentro desse casulo quando a lagarta entra no casulo? É um problema que se coloca ali e que demanda uma outra postura, uma postura investigativa e que vai passar por diferentes linguagens. Então, com um simples tema, a criança consegue aprender sobre matemática, sobre leitura, sobre escrita, sobre ciências, sobre o mundo natural, o mundo social. Ela desenvolve habilidades de movimento, todas as competências que são necessárias para que ela resolva um problema e que muitas vezes um livro didático, na maioria das vezes, gente, não consegue desenvolver. Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que a experiência da criança não cabe numa folha A4. E é verdade, porque a criança, como a gente tem falado aqui, é movimento, é expressão, é linguagem, são as linguagens não verbais, quando a gente está falando dos bebês, por exemplo. E a metodologia de projetos, ela permite que a gente desenvolva, junto com essas crianças, essas habilidades que serão necessárias para a educação do futuro. Eu acho que é um pouco isso. Então, no Jardim, a gente se sente muito desafiada, sabe, Cecília, o tempo inteiro, a ouvir realmente quais são as questões que as crianças trazem e transformar isso numa questão de investigação que esteja alinhada ali com o currículo que é próprio para cada idade. Então, esse é o desafio, acho, de uma escola inovadora e a gente tem seguido aí nessa busca. Fernanda, antes da Cecília continuar contando aqui pra gente aí, agora dizendo um pouquinho também da escola, né, que ela estudou, e essa questão da resolução também, Cecília, ela vem a partir da construção, né, dos jogos das crianças, principalmente ali a partir do primeiro período, que é isso, assim, quando você chega ali com a brincadeira pronta, então, por exemplo, corre cutia, coisas que a gente já conhece, rouba bandeira, antigas, né, que a gente resgata também ali na escola, algumas crianças têm aquela dificuldade de perder, de aceitar as regras, de esperar a vez e tudo. E aí a gente coloca essas crianças também para construir os próprios jogos e as próprias regras. Então, a gente vê, a partir daí também, se as crianças são capazes de cumprir as regras que elas mesmas criaram. Então, geralmente, quando a gente parte para esse projeto de permitir que as crianças tenham essa criação, é aí que a mágica acontece, que elas percebem a importância desse cumprimento, dos combinados ali, né, das regras. Envolver a criança em todos os processos, eu acho que é fundamental para uma escola de educação infantil e é o nosso desafio também no Jardim. Apostar que as crianças são capazes de gerenciar ali o próprio grupo, de construir as próprias regras e de lidar com os problemas que acontecem, porque o tempo inteiro tem um brinquedo que o colega toma sem pedir, tem uma vontade de sentar no colo da professora enquanto o outro está lá, são inúmeros desafios que as crianças vivem no cotidiano e que a gente vai, junto com eles, ajudando a resolver. Isso. Agora eu tô doida pra ouvir um pouco da escola. Eu também, vamos ver. A gente tá no caminho certo, porque a Cecília hoje é uma grande profissional, né? Então, assim, a gente pega aí pessoas grandes aí, pessoas que dá confiança, né, de todos, assim, que a gente busca referência no seu trabalho, Cecília. Não é à toa que você tem aí milhares de seguidores aí nas redes sociais e eu queria, né, saber como que foi aí o seu caminho. Já escutei um pouquinho, né, da sua trajetória, mas com relação a isso, eu acho que eu nunca escutei você falando dos projetos em si, né, da Eduque. Eu estudei dos meus 2 aos 10 anos na Escola Eduque, né, que foi fundada pelos meus avós paternos. E o que foi, né, a Escola Eduque? Eu falo que o que eu trago hoje, né, o que eu falo, o que eu ensino, é muito do que eu vivi ali enquanto criança e depois o que eu aprendi enquanto estudante, que eu ia lá fazer estágio de observação e eu sentava com a minha avó e eu perguntava as coisas. Bom, a Escola Eduque era uma escola que tinha uma proposta pedagógica ali, com vários embasamentos teóricos, que não vem ao caso nesse momento, mas o meu doutorado, minha tese de doutorado foi sobre a Escola Eduque. Eu falei, eu quero contar a história dessa escola, eu quero entender, né, o que estava por trás disso, e foram anos aí de uma pesquisa muito especial, mas tinha uma abordagem humanista, de muita escuta, né, à criança,
Tinha uma proposta do resgate da criança ao aprender na natureza, então ela era localizada num espaço privilegiado mesmo, ao ar livre, então tinha montanha perto, riacho, né? O meu recreio era subindo em pé de goiaba, comendo goiaba no pé. Que delícia. Cada turma tinha sua própria horta, que a gente plantava e cuidava todos os dias. Depois do recreio era hora de ir até a horta, regar, tirar o matinho, a gente plantava, a gente colhia. E a proposta era associar teoria e prática, né? A vivência da criança com algo para ensinar, para aprender. Não tinha esse nome, projeto, né? Era algo vivo, assim, era uma aprendizagem viva, no sentido de os educadores, eles eram convocados a essa escuta que vocês estão se propondo, né? Então, como era lá? A gente não tinha uniforme, a gente ia com a roupa que se sentia à vontade. Até os meus 10 anos eu não tive uma única prova, nem nota, nem sabia o que era isso. A escola só ia até a 4ª série, que hoje a gente chama de 5º ano. Aí teve a formatura lá da 4ª série, a gente recebeu um envelopinho pardo, muito curiosa, a gente foi abrir, eu e as minhas amigas, aí tinha lá português, um número, matemática, a gente foi até a professora, o que é isso? Aí a professora falou, isso aqui chama boletim, vocês estavam sendo avaliados o tempo todo, só que para a escola que vocês vão, isso aqui é importante. Para nós, isso aqui não é importante. O que é importante é o que vocês viveram aqui. Era uma escola em que a gente tinha voz e vez. Então, por exemplo, todos os murais da escola não tinha nenhuma letra de adulto, não tinha nada feito por adulto. A letra do cartaz era torta mesmo, porque era feita pela criança. Os muros da escola eram pintados por nós, crianças. Carnaval não podia ir com fantasia pronta. A gente fazia a nossa fantasia umas 2 semanas antes. E aí tem um caso que eu gosto muito de contar. Quando eu tinha 8 anos, a professora perguntou, Cecília, você vai fantasiar de quê no carnaval? E aí, não tinha pensado nisso, olhei pro lado, a janela estava aberta, um janelão assim, tinha uma nuvem, eu falei, de nuvem. Tá bom, nuvem. E você vai precisar de quê pra sua fantasia? Aí eu falei, algodão, fita crepe, barbante, fui falando os materiais, a professora foi anotando, e assim ela fez com os meus 8 colegas, éramos 9. E o que eu acho interessante de resgatar dessa pequena parte eu não fui questionada. É de nuvem? Ah, você não quer fantasiar? Porque hoje, imagina, você fantasiar de nuvem. Não é de Cinderela, não é de Frozen, não é de... Que trabalho, né? De nuvem, ok. E cada um escolheu. E eu lembro, como se fosse hoje, que no dia seguinte a gente foi para a sala de artes. Era uma sala redonda e ela não tinha parede, era só vidro. E a gente via toda a área externa, com uma mesona redonda no meio. E lá, onde eu sentei, tinha o material todo que eu tinha solicitado. Eu fiquei fazendo minha fantasia de nuvem. O professor tinha um papel importante, que era de viabilizar que aquilo ali ficasse vestível, né? Só isso. Mediador ali, né? E eu lembro do dia do desfile. Eu, com certeza absoluta, não estava uma nuvem perfeita aos olhos dos adultos, né? Não tenho a foto dessa fantasia, mas eu lembro que eu me achava, que eu estava me sentindo a nuvem. E aí eu ia para um lado e para o outro. E essa foi a minha vivência no cotidiano, né? Então, teve um dia que a gente recebemos um bilhetinho da escola, que no dia seguinte era para levar biquíni e tênis, porque a gente ia nadar no riacho e subir a montanha. E nessa nadada no riacho, a gente se deparou com girinos. A gente nunca tinha visto até então, e o professor de educação física, ele era muito atento às curiosidades, propôs que a gente pegasse os girinos, levasse para a sala, e a gente levou girino, água, pedra, num aquário grandão. E ali eu vivi minha primeira vivência de experimentação científica, porque todos os dias a gente pegava o nosso caderninho, olhava o aquário, observava e escrevia. Dia 1 aconteceu isso, dia 2. Sabe aquela metamorfose do sapo? Uhum. Que todo mundo aprende na página 27 do livro de ciências? Tem setinha? Sim. Eu aprendi vendo, a gente tinha que escrever o que está observando e desenhar o que observou. E depois ficou um diário. E eu vi o girino crescendo, se desenvolvendo. Então foi um pouco isso, assim. Era uma educação... Eu ficava bravíssima quando eu adoeci e não podia ir para a escola. E aí fui para uma escola, até a 4ª série, Escola Educa, e depois fui para uma escola tradicional, com uniforme,
todo cinza, e eu achei o máximo, porque criança gosta de novidade. Aquele tanto de livro, achei o máximo, aquela mochila que eu quase pendia para trás de tão pesada. Primeiro dia de aula, 60 alunos na sala, já falei, uau, mas que legal, porque se tem uma coisa que eu aprendi na Escola Edu, que foi a amar ir para a escola. Eu ia feliz, eu ia acreditando que ali era um lugar importante, que ali era um lugar em que eu era importante, né? Aí, tô lá sentadinha, o professor começa a chamada. Ana, você é número 1, Beatriz, número 2, Carla, Cecília. Aí você é número 7. Aí eu anotei número 7, não fazia ideia que era isso, mas falei, que legal, sou número 7. Aí no dia seguinte o professor foi lá de novo, eu entendi o que era o número 7, porque ele começou a fazer a chamada, número 1, número 2, número 3, número 7, sem nem levantar a cabeça mais. Aí eu lembro desse dia, eu falei, uau, eu virei um número, né? Mas o mais legal dessa história é que começou semana de prova, começou boletim, eu nunca tinha feito prova, nunca, não sabia que era prova. Enquanto os meus colegas, os 59 lá, ficavam, ai meu Deus, prova, amanhã tem prova. Eu não entendia o que era aquilo ali, eu estava estudando, estava lendo, e eu nunca tive medo de prova, né? Então eu comecei a ir muito bem, estranhei, obviamente, um novo formato, mas eu ia muito bem. E aí os meus colegas que já estavam nessa escola desde sempre, eles começaram a recorrer a mim. Cecília, me ensina. Aí eu vou sentar do seu lado na hora da prova. Eu não sabia nem colar. O que é isso, gente? Mas pra quê? Então eu acho que o que eu trouxe dessa experiência, né, da minha primeira infância, da minha infância, foi isso. Eu aprendi a amar estudar. Eu não paro de estudar até hoje. Eu aprendi que escola é um lugar potente, que escola é um lugar de construção de quem eu sou, principalmente até os 10 anos de idade, né? Quando eu recebo uma família, eu atendi uma família numa sessão de orientação parental, aí a mãe falou, coloquei meu filho nessa escola, aqui em Belo Horizonte. O que você acha? Eu falei, se você está me perguntando o que eu acho, eu queria te dizer que até os 10 anos, se você puder colocar o seu filhote numa escola em que ele possa brincar, pensar, questionar, tá aberto às experiências, faça isso. Depois a gente enquadra, né? Acho que se couber e se é um valor para você, mas até os 10 anos, faça isso. E aí, quando eu escolhi psicologia, eu comecei na Escola Edu todos os dias, fazia estágio de observação, anotando tudo, sentava com a minha avó para perguntar, por que isso, vó, por que aquilo? E tem um caso lindo que eu queria contar para a gente seguir, né? Eu estava na sala que na época era terceira série, hoje a gente chama de 4º ano. Estava lá quietinha no fundo, observando, anotando as coisas, a professora dando aula de português. Aí, de repente, entra um miquinho na sala. Entrou pela janela, entrou na mesa do João, pegou a borracha, imagina a cena, no meio da aula de português, entra um miquinho, pegou a borracha do João e saiu andando, saiu pela janela fora, fugiu. O que acontece com a aula de português? Um alvoroço, acabou, né? Todo mundo gritando, levantando. E eu lá, só observando, né? Se é uma escola tradicional, o desfecho a gente sabe. Gente, volta pra cá, já foi. Mas ali não era essa a proposta. Aí a professora falou, gente, fecha o caderno de português. Agora, deu uma folha em branco para cada um e propôs. Vocês vão escrever. Por que vocês acham que o miquinho pegou a borracha do João? E foi o negócio mais lindo do mundo. E aí eles escreveram. E vocês já lembram da vivência de vocês de redação? Quando tem um tema obrigatório, a gente ficava assim, quantas linhas tem que ter? Professora, pode ser 4? Pode ser. E os meninos pediam, eu quero outra folha, porque eles queriam escrever, eles queriam desenhar. E teve uma que me marcou, que um aluno escreveu assim, eu acho que o miquinho pegou a borracha do João para apagar a poluição que o homem está fazendo no habitat dele. Nessa época, eles estavam fazendo um grande loteamento numa montanha lá perto, que hoje é um mega condomínio ali em Nova Lima, e eles ficavam bravíssimos porque eles viam a montanha sendo cortada, eles viam caminhões cheios de árvore passando, e eles comentavam sobre isso. E isso, Fernanda, né, você está falando dos projetos, virou um mega projeto na escola como um todo, porque eles começaram a ler as redações, aí isso virou um projeto que falava sobre crescimento das cidades, falava sobre biodiversidade, falava sobre os animais, enfim.
Então era uma educação viva. Eu gosto de falar que é uma educação viva e não uma educação morta, que está ali fechada, né? Que está ali numa grade, mas uma educação aberta ao real, à vida real. E o que é vivo, o que é real, né? Você não consegue pasteurizar. Não tem jeito. Não tem jeito. É o que a gente vive também lá no jardim, e muitas vezes a gente sente, né, Letícia, que os pais ficam um pouco ansiosos, dizendo assim, nossa, mas vai ficar o ano inteiro falando de borboleta, vai ficar o ano inteiro falando de sementes, porque as pessoas não entendem que é um processo, esse processo da investigação e da descoberta, ele leva tempo. A criança precisa de tempo para construir esses conceitos, para entender sobre aquilo que está acontecendo. Então, essa questão do tempo também é outra questão, assim, na escola, e é outra questão sobre a infância, que a gente, às vezes, se depara com ela, e é angustiante nesse mundo de hoje, que é tudo muito rápido, tudo muito efêmero. A gente não tem o tempo necessário para as coisas acontecerem. E com a criança não é assim. A criança precisa daquele tempo para ela ver, rever, ver de novo, né? Elaborar hipóteses, testar essas hipóteses, superar essas hipóteses a favor de outras. Então, essa ideia do trabalho com projeto, para nós, ela é muito importante, porque ela diz de uma concepção de criança, de uma concepção de educação infantil que aposta no potencial inteligente de cada sujeito. Cada criança tem as suas inteligências. E a gente, dentro de um projeto, consegue dar vez e voz para essa criança. Ela não está ali presa num conteúdo pasteurizado, homogeneizado, que ela precisa saber só daquilo. E todo mundo vai saber daquilo. E o que ela vai fazer com aquilo? Né? Então, essa sua experiência de viver uma educação que permitisse essa liberdade e essa aproximação tão significativa com o conhecimento, com certeza foi muito formativa, né? Com certeza te trouxe aonde você está hoje, né, Cecília? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender o papel dessa formação inicial e a quantos caminhos e possibilidades ela nos abre no futuro. Tem algo que eu aprendi com a minha avó, que é muito bonito, assim. Ela, logo que eu comecei a fazer estágio lá, além de eu ficar só observando e escrevendo tudo que minha avó depois queria ler, o que eu escrevi, o que eu observei, um dia ela me deu uma função importantíssima. Ela falou: Cecília, você vai ficar com as crianças que não estão abertas ainda a entrar para a sala de aula, que ainda não estão inseridas no grupo, né? Que na época não tinha esse tanto de nome, né? Para a criança que já chega com, né, num lugar ali com um diagnóstico específico. Até porque hoje a gente tem mais conhecimento, obviamente, e aí, obviamente, os diagnósticos, eles, quando feitos com critério, eles nos ajudam a compreender. Mas eu ficava por conta das crianças que chegavam e não entravam, que chegavam e precisavam de um correr tempo, né? De um tempo. E aí a minha avó, eu esperando uma técnica. E aí, o que eu faço, vó? Aí ela me falou assim: Cecília, você vai acompanhar. Você vai escutar a criança e acompanhar. Você pode até propor alguma coisa para fazer, mas você vai acompanhar a criança. Tá bom, vó. Aí no primeiro dia eu acompanhava a criança, ela ficava só lá fora, e eu naquela ânsia de que dia que eu vou conseguir levar para dentro de sala de aula, que dia que eu vou conseguir. Aí eu lembro, no terceiro dia eu sentei com a minha avó angustiada, falei: vó, mas e aí? É isso mesmo? Né? Comecei a questionar e pensei: minha avó deve estar atrasada já, não está atualizada, né? E eu comecei a questionar. E aí eu falei: tá bom, vou confiar. E foi muito bonito, porque teve uma criança específica que eu fiquei com ele ali uns 15 dias acompanhando. Eu propunha uma atividade ao ar livre, aí ele, às vezes eu convidava: olha, a sua turma está fazendo uma pintura lá na sala de artes, vamos lá ver? Ele ia um pouquinho, saía, mas foi acompanhando, até que um dia ele chegou com a mochilinha dele, subiu até a sala, falei: guardou lá cada um tinha um escaninho ali, né, um armáriozinho, colocou, e eu já esperando na porta ele sair para os desbravamentos dele. Ele colocou a mochilinha dele no escaninho, sentou, e ali ele ficou. E aí eu sentei lá atrás, fiquei observando, e ele nunca mais saiu, né? Ele tinha uma necessidade de sair mais vezes, levantava, ele ia e voltava, e às vezes eu nem acompanhava, eu ficava só esperando ali, mas ele voltava. O que eu aprendi com isso e com a minha avó? A gente precisa dar tempo
para a criança, a gente precisa abrir o nosso campo de escuta, sem as nossas certezas. Eu tive uma conversa com uma coordenadora de uma escola de Belo Horizonte que a gente se detesta, né? Tanto a escola me detesta quanto eu detesto a escola, mas eu jamais vou falar com vocês qual é. Não quero nem saber. Ela chegou para mim, né? A gente falando sobre uma criança e eu questionando o olhar da escola, falando a criança que chegou para mim é outra, ela tem outra necessidade. Coordenadora falou, Cecília, pois eu trabalho com crianças há 30 anos, eu bato o olho, eu já sei. Aí eu olhei para ela e falei, pois eu trabalho com crianças há 20 anos, tinha 20 anos, eu bato o olho numa criança e eu não sei absolutamente nada, até que eu comece a escutar essa criança, até que eu comece a escutar a família, até que eu comece a escutar, e essa criança na minha escuta... e não acho que os 10 anos a mais de experiência dela me garantiriam saber tudo da criança, né? Mas a minha avó me ensinou. A gente tem que abrir espaço para escutar. E a escuta demanda tempo, né? A criança que chega num lugar e não entra, não se insere, ou porque ela tem uma necessidade específica, ou porque ela está machucada, porque ela está ferida. Essa criança específica que eu contei para vocês... já tinha sido convidada a se retirar de 3 escolas de Belo Horizonte. Então, era uma criança machucada. Ferida. E uma vez que ela entendeu que ali ela podia ela podia expressar a necessidade dela, ela começa a se sentir segura, ela começa a ver beleza, potência nela e ela se insere naturalmente, né? Então, essa história do tempo... ela é muito cara para mim, sabe, Fernanda? Assim, as pessoas falam, essa geração atual, as crianças são imediatistas, apressadas. Elas não são. Quem é imediatista e apressado é o adulto. São os adultos. Que quer alfabetizar a criança com 4 anos, que quer que o neném, o bebê recém-nascido, durma a tal da noite toda antes dele nascer. Já tem mãe e pai fazendo curso de treinamento. Não estou julgando quem fez e quem faz. Estou só dizendo que a gente está inserido num contexto... que apressa os processos naturais. Aí a criança, ela não é imediatista, mas ela se torna imediatista na relação com o adulto. O adulto tem pressa. O adulto acelera a criança para engolir a comida, põe a tela para ela engolir mais. O adulto quer que a criança aprenda a ler com 5 anos e não no final do ciclo ali com 7, 8, 9 anos, com tudo estruturado, né? E na educação infantil, Cecília, a gente vive muito esses apressamentos, porque como é uma fase mas é muito. de muitas descobertas, de muita evolução, já começa onde você falou, lá no berçário. Então, é o bebê que ainda está desenvolvendo ali os seus movimentos e a família já quer colocar ele em pé para ele andar. E aí, assim que ele anda, já acha que está na hora do desfraude. Já quer tirar as fraldas. Aí, na hora que quer que o desfraude conclua em 1 semana. Exatamente. Tem prazo pro tal do desfraude, e não tem né? a paciência, não dá aquele tempo pro amadurecimento de um processo que é necessário, que é sobre isso que a gente está falando. E aí, com 3 anos, vem outras demandas em relação à questão do movimento, que é que a criança fique parada, porque já tem 3 anos, já está grande, né? Com 4 e 5 anos, tem essa questão que é recorrente, principalmente lá no Jardim, que a gente é uma escola que vai até os 5 anos e que as crianças precisam ir depois para o ensino fundamental, esse apressamento dos processos de leitura e escrita. A gente nem fala da matemática porque na sociedade o que é valorizado é a leitura e a escrita primeiro, mas são processos que acontecem junto e que precisam de tempo. Então a gente está sempre trazendo esses temas, né, e essa problematização para as famílias entenderem que quando a gente fala que é processo, não é algo simples nem à toa, né? A gente está falando de algo que realmente precisa de tempo. E é o conceito de tempo não na perspectiva do adulto, mas da criança. Então, a gente precisa de ter sempre essa fala muito tranquila com as famílias, né? Eu acho que você que trabalha com educação parental pode nos ajudar. Mas né, eu faço isso, a dizer isso. E numa outra coisa também, que eu quero pegar um gancho aqui da sua fala, que eu achei muito importante, quando você diz da sua experiência ali como uma estagiária. E depois acho que você foi professora também nessa escola. Fui professora, depois fui para a área da coordenação pedagógica, da psicologia escolar, depois fui para a coordenação geral. Assim, eu passeei pelo universo da escola. Da importância
dessa relação da família com a professora, da família com a escola, no entendimento dos processos da criança, que às vezes não são muito fáceis e são logo ali estereotipados, estigmatizados e colocam a criança num lugar onde ela não deveria estar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um dos desafios que a gente vive, né, Letícia? Fernanda, sobre isso, acho que antes da gente também entrar nesse ponto, eu queria já puxar o gancho também do Para Casa, porque ele tem a ver com aquilo que você estava falando. Com a antecipação dos processos. Exatamente. Porque, assim, a gente já discutiu isso muito, né, Fernanda, lá na escola, com as professoras. Eu e Fernanda já pensamos, vai ter, não vai ter? Todas as vezes que a gente realiza os projetos ali. E mesmo que às vezes não tenha um projeto instituído naquela turma, que eles estejam ali com vários temas, né, nascendo, a gente convida as famílias para enviar alguma coisa para a escola. Às vezes a gente faz uma sacola com algum mascote, e aí envia para essa família, para esse mascote passar o final de semana, para a família documentar num caderno, enfim. E aí a gente traz a família ali para participar e a criança para levar esse trabalho para casa. E aí, só que aí, uma vez eu fui conversar também com uma coordenadora de uma grande, importante escola de ensino fundamental de Belo Horizonte, muito conceituada, muito procurada pelas famílias. E ela chegou para mim e falou assim, olha, vocês precisam, pelo menos, colocar umas 2 vezes por semana para casa na escola, porque a criança precisa começar a aprender esse compromisso e aprender a gostar de estudar. Então, ela tem que ter esse controle dessa agenda, tem que começar cedo, porque quando ela chega aqui no primeiro ano, para ela não ficar perdida. E aí eu falei, ué, gente, mas engraçado, das crianças que eu já tinha tido, né, grande parte delas, a não ser aquela criança que tinha uma necessidade especial, assim, de aprendizado, a criança, é igual você falou, eu vou para uma escola de ensino fundamental, vou querer fazer para casa, né? Já tá buscando para casa, ela já vê aquilo ali como uma fase da vida dela que vai mudar. Treinar ela para isso. Né? Então, como que é isso? Assim, a gente precisa preparar a criança para entrar numa escola de fundamental e aí ter esse para casa já ter um caminho ali. Antes de chegar nisso, Letícia, eu queria contar rapidinho um caso de quando o Ian tinha 5 anos. Eu estava numa praça e aí encontrei com uma amiga minha, com o filho dela da idade do Ian, e numa escola tradicional, e ela contando, não, porque ele já tá lendo e tal, e o Ian já tá lendo. Aí eu olhei pra ela e falei, lendo o quê? O mundo, a vida? Ele lê demais, ele lê tudo, ele lê o corpo dele, ele lê... Aí ela ficou me olhando com uma cara assim, porque eu acho que essa que é a leitura importante aos 5 anos, né? É a leitura que eu faço de mim, do meu corpo, do outro, das experiências, das minhas investigações. E essa proposta que a Escola Jardim tem, e que que tem ali o embasamento do que a Escola Eduque propunha, da educação, que eu acredito também, é uma proposta que a gente está contra a grande correnteza, né? Sabe aquelas brincadeiras de uma piscina redonda? Quando vocês eram crianças, já brincaram disso? Você está numa piscina redonda, todo mundo começa a nadar numa direção, tem uma correnteza, né? De repente, a gente falou, opa, essa correnteza aqui não faz, eu quero tentar ir para o outro lado. A gente tem que fazer força. O que eu falaria para vocês, né, em relação às famílias, como é que a gente lida com as famílias? Primeiro se imbuírem internamente dessa certeza. Isso aqui tem um porquê, né? Isso aqui tem uma proposta por trás, tem algo grande por trás disso. Quando vocês têm esse entendimento, a família que chegar, vocês vão estar numa postura, não é assim de acuadas, mas é de... A gente acredita nisso, tem esse embasamento porque o futuro demanda isso. Para casa, vamos lá. Tema polêmico que uma vez eu me atrevi a falar, falei, será que eu falo, será que eu não falo? E agora eu falo abertamente, né? Assim, do ponto de vista... eu sou da área da psicologia infantil e familiar, do ponto de vista das relações, do ponto de vista do desenvolvimento emocional de uma criança, da forma como tem sido os para-casas, na maioria esmagadora das escolas,
Para casa, na minha percepção, significa um desserviço às relações familiares, assim, porque são deveres de casa, primeiro, sem sentido algum para a criança, né? Muitas vezes desprovido de sentido, muitas vezes um dever de casa que a criança não consegue fazer de forma autônoma, demanda muito tempo da vida dela e um tempo que demanda a presença da mãe e do pai, que estão, vida real, cansados, trabalhando muito, chegam em casa, o que uma mãe e um pai cansados querem fazer em casa? Descansar, desfrutar os filhos. O que uma criança que passou 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas na escola quer fazer quando chega em casa? Descansar, quer colo de mãe e de pai, quer brincar, quer degustar a vida. Aí vem o para casa e faz um desserviço com as relações familiares. Porque o que chega para mim, no contexto clínico, Cecília, a hora do para casa é uma hora de briga. É a hora que às vezes eu falo com meu filho, você é tonto, para não falar outra palavra, mas você... E não é a criança, não é sobre a criança, é sobre o equívoco que a escola está cometendo. Mas a escola demanda que no dia seguinte a criança chegue calma, concentrada e fique sentadinha. Como? Se ela não teve tempo para ser abastecida, para descansar, para fazer o que importa. Né? Eu discordo em gênero, número e grau do que essa coordenadora pedagógica falou, que tem que treinar para o para casa. Tem que treinar, não. Eu tenho que dar para a criança tempo livre para brincar livre quando chega em casa, tempo livre para degustar a família. É isso que fortalece a criança, é isso que organiza a criança emocionalmente para chegar no dia seguinte com o olhinho brilhante, sentadinha ali, pronta para aprender, né? Criança, a gente tem sede de aprender. Quando ela vê sentido, quando ela se sente escutada, validada. Quando não vê sentido, vai arrastada para a escola, né? Dever de casa, mas a criança tem que desenvolver responsabilidade. Criança de 4, 5 anos, a responsabilidade dela é com o corpinho dela, vai lá, veste sua roupa, lava sua mão, guarda, você brincou com esse brinquedo, então vamos guardar no lugar certo. Essa que é a responsabilidade de respeitar o outro, né? A gente costuma trazer essa questão do para casa, né, com uma pergunta. E perguntando, para casa, para quem? E é Ótimo exatamente ponto. Isso que você falou. Para quem esse para casa? Para a família? Porque para a criança não faz o menor sentido. Não. As crianças de 5 anos na educação infantil, elas não são leitoras. Então, elas não são capazes de fazer um para casa com autonomia. E a principal função do para casa, gente, é que o estudante tem autonomia para fazer. Eu vou lidar com aquele problema que a escola trouxe para mim. E aos 5 anos, como a Cecília falou, não é essa a obrigação de uma criança. E não é essa a necessidade, exatamente, né, Fê, da fase de desenvolvimento ali. A gente tem que entender que a cada idade, a cada etapa, tem uma necessidade e tem um desenvolvimento específico pronto ou não para isso, né? Não é à toa que aos 7 anos, 6, 7 anos, inicia um processo de alfabetização. Do ponto de vista cognitivo, já tem uma estrutura para isso. Do ponto de vista, né, da coordenação motora, já tem uma estrutura formada para isso. Agora, se eu antecipo, se aos 4 anos eu ponho uma criança para desenvolver coordenação motora fina, e aí uma coordenadora de uma outra escola me fala, Cecília, mas eles dão conta. Aí eu olhei para ela e falei, eu sei que eles dão conta, sabe por que eles dão conta? Porque a criança, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir vista e ela quer pertencer. Então ela vai fazer de um tudo para dar conta daquilo ali. Mas há um custo emocional, há um custo de tempo dela, de qualidade. De tempo, e o tempo que ela tá ali, assim, aos 4 anos, ela tá deixando de fazer o assim, que é a preparação pro assim, né? Então, é um pouco disso tudo. E aí a gente a gente às vezes provoca, né, Cecília, o adoecimento das crianças. Com certeza. Até que ponto as crianças são adoecidas, né? Estão adoecidas, ou até que ponto a escola e a família adoece essa criança.
Não é isso? É o que você tem visto, assim, é o que você tem tentado consertar, talvez, né? Assim, nessas consultas. Tentar consertar, acho que é muito pretensioso, né? Mas eu tento sensibilizar. Mas eu gosto sempre de falar, Letícia, assim, que cada escola que abre as suas portas, cada família, cada mãe e pai faz o que faz com a melhor das intenções e acreditando que isso é o melhor, acreditando que o caminho é esse, mas a gente tem que parar para questionar o que a gente está fazendo com as crianças, né? Tem escolas que adoecem crianças, né? Adoecem crianças. Eu recebo relatos de crianças completamente adoecidas, e aí eu falo, vamos rever esse mundo, esse universo que você escolheu, que chama-se escola? E é assim, é muito comum. Mudou de escola, Cecília? Meu filho é outra criança. Meu filho é outra criança. Porque agora ele pode ser. Ele pode, né, perguntar, ele pode movimentar, ele pode explorar, enfim, né? E quando eu antecipo, vamos lá voltar para a alfabetização aos 4 anos, para o para casa aos 4, 5 anos. Essa criança, ela vai começando a ter a necessidade vital dela tolhida, né? Cerceada ali por uma obrigação que demanda tempo, que demanda o esforço de uma estrutura que ela não tem pronta. Ela vai adoecendo, ela vai se descaracterizando para corresponder, né? Para corresponder à professora, à mãe, ao pai, né? Para o boletim ele vir bonitinho ali, para ela receber o carimbinho de, sei lá o que colocam, né? Uma estrelinha ali, para ela chegar na sala de aula e não ter um negocinho vermelho no nome dela, para corresponder. Aí ela adoece, né? E a gente tem que olhar, não é para o comportamento que ela apresenta, mas tem que olhar, aonde ela tá, em que escola ela tá. Né? Os pais me falam, Cecília, meu filho está desatento, ele está com dificuldade de aprender, aí eu vou ver, tá bom, 5 anos, desatento, então tá, em que escola que ele tá? Aí eu já entendi. Falo, olha, o perfil da sua criança é o que essa escola demanda e exige é outro. Uhum. Seu filho, ele vai se encaixar a um custo absurdo, às vezes, de um adoecimento. Vamos repensar isso aqui? E às vezes é um repensar familiar mesmo, né? Às vezes tem mãe e pai que colocam os filhos em 1000 atividades por dia, não tem tempo livre, a criança fica cansada, fica irritada. Para que falar tudo isso, né, Letícia e Fernanda? Para a gente parar e repensar. Cuidar das crianças, do contexto de vida de uma criança, e o contexto de vida de uma criança inclui a escola, é um pedaço grande, enorme da vida dela. A gente tem que olhar para a escola e tem que entender o que essa escola proporciona para o meu filho, o que essa rotina proporciona para o meu filho, porque lá na frente vai ter um custo. E a grande dificuldade hoje das famílias, né, Cecília, inclusive a minha, né, eu tenho um filho de 4 anos, o Theo, e eu tenho uma filha de 6 anos, a Sara, que chegar nesse ponto, né, de uma rotina saudável. Sim. De uma rotina que fortalece, que traz a vitalidade. E assim, lá na Escola Jardim, a gente percebe ali algumas crianças com uma necessidade a mais de um carinho, de um afeto, de um acolhimento. E a gente vai trazer ali funções para aquelas crianças, para que elas dissipem ali a energia delas. É igual você falou, né? A criança que demorou para entrar dentro de sala. Às vezes tem criança que até consegue ficar dentro de sala, mas ela precisa sair de sala. Às vezes com mais constância, né? Então, por mais que a gente tenha ali o ajudante do dia, e que dependendo ali da dinâmica da professora, tem dia que é um, tem dia que é outro, às vezes é por ordem alfabética, às vezes é porque, enfim, as crianças escolheram ali na roda. A criança que ela tem necessidade a mais ali, ela precisa ser convidada para ir lá na coordenação, buscar um papel, mesmo que a professora às vezes não precise desse papel, né? Se a professora estiver vendo ali que a criança ali está prestes a ter um gatilho ali, que ela vai acabar tendo um comportamento ali disruptivo na frente dos amigos, isso vai trazer para ela uma tristeza, né? Vai trazer aquela sensação de estar um pouco fora ali do grupo. A professora às vezes também, nossa, eu estou a fim de lá tomar uma água, vamos comigo, vamos buscar uma água e tudo. E a gente já teve, né, Fernanda, assim, resultados incríveis com uma criança que era uma criança assim, que tinha uma tensão, uma angústia ali o tempo inteiro presente,
que a gente começou a enxergar essa criança de uma forma diferente e não trazendo ali o padrão de comportamento ali que a professora às vezes busca, porque a gente firma muito isso com as professoras, assim, nos nossos treinamentos. A gente tem treinamento mensal aos sábados, que a gente conversa sobre essas necessidades, sobre a importância delas, sobre esse olhar. E quando a gente começa realmente a querer conhecer essa criança e tirar da gente aquela ideia de que eu sei, eu já tenho muita experiência para saber quem é essa criança, essa criança começou literalmente a se acalmar, né, Fernanda? E aí o que a gente faz? A gente convida essa família sempre para uma reunião, toda vez que a gente identifica ali que a gente precisa ter esse acolhimento, esse cuidado, para a gente também ter a certeza que a gente tem essa parceria dentro da casa, da família, né? Então, a gente pergunta, a gente chega para essa família, como é que está em casa? Né? Como é que está a rotina? Na maioria das vezes, as famílias, elas estão um pouco desorganizadas, a gente tenta ali dar um toque dentro daquilo que a gente já enxergou que é legal, que é... A maioria, assim, eu vejo muitas famílias, tá no curso básico. Mas não gosta não, mas vai, né? Porque é importante, curso básico de esporte e tudo. Às vezes a criança fica lá 1 hora, não tem perfil para esportes, mas ela tem que ficar ali no grupo. Porque é importante, né? Importante para quem? Para quem? Não, o esporte é muito importante para a vida, né? Para o social e tudo, sim. Mas para quem dá conta, para quem gosta, o esporte não necessariamente ele é aquele esporte que ele tem que ter uma regra, que ele tem que seguir ali. Hoje em dia a gente tem as aulas de movimento lúdicas, né, que proporcionam ali o brincar livre, o conhecimento do próprio corpo, dos limites do corpo, da coordenação motora. Então, não necessariamente precisa ser uma aula direcionada, uma aula que a criança tem que esperar. Um dia, eu levei minha filha numa aula de curso básico, né, que é essa aula que eles falam que engloba várias técnicas, né, habilidades e tudo. Tinha umas 20 crianças lá na sala. E a Sara, ela tem um padrão, assim, mais ansioso, assim, e é claro que é o espelho também da mãe, não vou negar, que eu também sou. E ela tinha que esperar. Ela estava na fila, ela estava bem no final, assim, porque ela gosta de sentar com as pernas esparramadas e tudo, enfim. Ela era a última, e aí ela tinha que esperar os 19 na frente dela e bater na bolinha, assim, de basquete até o final da quadra, voltar para ir o outro. E aí eu ficava vendo aquela aula, que era aquela aula que ela tinha que esperar sempre muito para chegar a vez dela. E o tempo todo ali, e aí eu via ela nesse movimento, nesse arrastar de perna, nesse rodopio. Então, dependendo do professor, se ele não está atento a essa necessidade de movimento da Sara, ele vai enquadrar ela ali e falar: Sara, fica quieta. Sara, tem que esperar a vez, Sara. Ela tá esperando do jeito dela, né? E aí ela começou: não, mãe, não quero ir. Ai, mãe, tô com dor de barriga. Ai, minha cabeça tá doendo hoje e tudo. E até que, enfim, eu decidi tirar ela. Eu acho que a gente tem que abrir espaço, sabe, Letícia, para escutar mais as nossas crianças. Aqui nós somos 3 mães, né? Fernanda já é mãe de uma jovem quase adulta, né? Isso. Já adulta, né? Adulta. Manu já tem 20 anos. E assim, escutando vocês também é isso. Assim, eu venho de uma experiência em que a Manuela teve uma educação infantil em que eu apostei muito numa escola dentro de uma perspectiva mais humanista. E hoje eu fico muito feliz com a mulher que ela está se tornando. Sim. Então, a gente também, Cecília, eu acho que confiar na escola e nos processos, não é isso? Confiar na escola e nos processos que a gente escolheu e confiar na nossa criança, né? No que ela está nos sinalizando. Mamãe, não quero ir, tô com dor de barriga. Tá bom, não está fazendo sentido. As pessoas me perguntam muito assim: Cecília, qual é o esporte ideal para a criança do movimento? Porque eu falo muito sobre essa criança. E eu sempre respondo: esporte é importante? É sensacional, mas não tem nada que substitui o lugar de importância para uma criança do movimento de tempo livre para brincar livre em expansão. Aonde? Numa praça, no parque, no seu quintal. É tempo livre para ela desbravar, para ela criar, para ela se envolver. É muito mais importante na infância do que um esporte estruturado para a criança do movimento, para ela se organizar, para ela... Mas eu estou diminuindo o esporte? Não, o esporte é super importante. Desde que essa criança tenha também
tempo livre para o brincar livre em expansão, seja na escola, lá na Escola Edu, que eu lembro quando eu comecei a dar aula, né, eu assumi minha primeira turma, os primeiros 20, 30 minutos era no parquinho, ao ar livre. As crianças chegavam, o processo de adaptação era ao ar livre no parquinho. Por quê? Porque é ali que ela fica mais à vontade, é ali que ela já chega, talvez com aquela tensão da mãe apressando para o almoço, na Escola Edu, que só tinha aula à tarde, né? Já chega ali com as questõezinhas, ela vai se organizando, vai extravasando, depois volta para a sala. E aí já tem toda uma disponibilidade para a roda de conversa, para escutar, né? Bebe uma água, lava as mãos, vai lá desenhar. Então, acho que é uma abertura, né? Acho que essa conversa é um convite para que as pessoas olhem para a infância como ela é, né? Para o natural da infância, para as crianças enquanto seres de necessidades e que a gente precisa prover essas necessidades e a gente sempre repensar, isso aqui é uma expectativa, é algo importante para a minha criança ou para o meu ego adulto? Igual a apresentação de escola. Cecília, meu filho não quer fazer apresentação. Aí eu pergunto, apresentação é para quem? É para quê? O mais importante do que a apresentação do curso de balé que a sua filha fez o ano inteiro, ela foi para lá, ela se divertiu, ela ia feliz, ela voltava feliz, ela aprendeu, ela se desenvolveu, ela se conectou com o corpo dela, ela fez amizades. É isso. A apresentação no final de ano é linda para a mãe tirar foto, postar para o pai, postar no Instagram, mandar para os professores. Olha como é para o adulto. É para o adulto. Dever de casa é para o adulto. Olha o tanto de dever de casa, né? Tem umas formalidades que a gente precisa redimensionar. Para quem? Para quê? E você tocou num ponto sensível, né, Fernanda? Que é um outro ponto que a gente não tem lá na escola, que são as apresentações. Apresentação para quê? A gente até tem a conclusão do ciclo, né? A gente fala que no segundo período eles formam uma grande família. E lembrei um pouquinho aí do que você falou dos murais lá da Eduque, que os nossos diplomas eles são escritos com as letras das crianças e formamos uma grande família com a letra deles e tudo. Tem lá na minha parede, né, Fernanda, os diplomas das turmas que a gente já formou. E aí as famílias, às vezes, sentem falta de uma apresentação de Dia das Mães, de Dia dos Pais, de Páscoa, de Natal, E aí a gente... Porque, na verdade, é igual você falou, assim, esse momento da apresentação, ele é muito bonito. Para algumas crianças, né, para as famílias principalmente. Nem todas as crianças gostam. Mas qual que é o tempo também... que é importante, tá, Cecília? Que foi despendido ali nas aulas anteriores àquele dia de apresentação para treinar aquela apresentação. Sim. E aí a gente deixa também de lado o tempo livre, a gente deixa de lado o projeto de investigação daquela turma, que é o que está interessando, para a gente ensaiar. Né? Então, para tudo. Né? Eu não sou contra a apresentação de escola, não. Eu acho que pode ter desde que... né? A criança participe ativamente. Na Escola Edu, que a gente fazia apresentações de fim de ano na nossa formatura, cada turma apresentava um teatro. Mas a gente que escrevia, a gente que falava, eu vou usar essa roupa, eu vou ser esse personagem, a gente construía uma narrativa. A professora pode dar ideia, mas desde que o aluno se interesse, faça sentido, Sim. E desde que ele tenha liberdade. Eu não quero participar, eu não me sinto à vontade para participar. Tá tudo certo. O importante é o que você viveu aqui nesse processo, né? A gente até tem essa apresentação, né? Vamos dizer, da formatura. Sim, e na festa junina também é construída ali junto com as crianças, mas é sempre dentro daquilo que eles dão conta. Né? É a coreografia natural porque do movimento ritual. Deles, né? A apresentação, ela marca o fim, é o ritual que marca o fim de uma etapa. Ou, né, traz a tradição ali de uma cultura, ela pode e deve estar inserida no contexto. A questão é como que tem sido feito. Isso. Né? A tensão, o nível de exigência e o nível de perfeição e a não escuta. A criança está no nível de angústia. Eu fui uma vez assistir minhas sobrinhas lá numa escola específica, X, e aí umas crianças no nível de angústia, com o olhão regalado, me deu vontade de subir naquele palco, pegar a criança no colo, falar, tá tudo bem, vem cá.
né? É isso mesmo. Qual que é o sentido? E eu acho que é muito isso, né? A gente hoje tem uma educação infantil em que a gente precisa fazer essa pergunta o tempo inteiro. O tempo Qual inteiro. é o sentido disso? É pra quem? Então, é pra quem, né? É por quê? Então, no jardim, a gente tem sim alguns momentos, alguns rituais que a gente vai vivendo de acordo com as demandas do grupo. Então, por exemplo, as crianças de 5 anos estavam super envolvidas com rimas, poesias, parlendas, e elas começavam a recitar as poesias entre elas ali no cotidiano, e a professora um dia propôs, vamos organizar esse momento e cada um se apresenta? E o processo foi crescendo e as crianças se apresentaram entre o próprio grupo, depois elas convidaram outras turmas da escola, até que chegou um dia que a gente resolveu que elas queriam chamar as famílias. Então, as coisas vão acontecendo a partir do momento que as crianças vão construindo um significado. E eu acho que hoje aqui a gente conversou muito sobre a educação infantil dentro de uma perspectiva do que a gente percebe que a gente não deve valorizar e não deve fazer. Vocês perceberam isso também? Assim, eu tô com essa sensação, né? É questionar o tempo inteiro. Uma escola que fica treinando criança o tempo inteiro, uma escola que antecipa o processo de alfabetização, uma escola que antecipa o processo de desfraude. Será que essa é uma escola ideal? Né? Qual o sentido disso tudo dentro do que eu estou pensando para o meu filho, para minha filha? Né? Eu acho que a gente precisa de trazer essas reflexões para as famílias e para a gente também. E qual o custo disso, né? Qual o custo disso para essa criança emocionalmente falando? Porque eu tô aqui na área das emoções, né? E uma pessoa que não está bem emocionalmente, vão vir para o nosso mundo adulto, né? Quando não estamos bem emocionalmente, a relação comigo mesma não flui, com o outro, o trabalho, nada flui. Com a criança não é diferente, não. Né? Então, a que custo eu estou mantendo o meu filho ou exigindo isso ou buscando esses caminhos? Né? Acho que é um momento de parar para rever percursos e para a gente se questionar mesmo, né? As nossas condutas. Também sou mãe, também tenho as minhas questões. Sim. E é isso. Então, é isso, né, Fernanda? Eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso que essa conversa hoje trouxe pra gente, assim. E eu acho também, Cecília, que da mesma forma que as crianças querem ser aceitas, vistas, né? Eu acho também que os adultos têm esse sentimento. Então, você tá ali naquele... Igual você falou, né? Você tá ali na piscina, tá todo mundo andando para um lado, de repente você quer nadar contra. E aí você tá ali firme na sua decisão de manter sua criança numa escola que valoriza e tudo mais. E tentando ali entender a rotina dela, as necessidades dela e tudo. E aí você encontra com a sua amiga lá na praça que traz a criança ali pra frente. E aí, de repente, a vizinha... melhor amiga ali do seu filho, tá ali fazendo para casa e a sua criança também te questiona, mamãe, mas eu não tenho para casa, mas... e aí você fica assim, nossa, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... E aí você tem aquele sentimento de que você tá para trás. E aí acho que a gente tem que trazer isso, né? Justamente para a gente pensar, né? Eu convido todas as famílias a colocar um pouquinho, né? A mão no coração e tranquilizar os pensamentos. Isso que a Cecília falou hoje no início é muito importante, de que daqui a 3, 5 anos a gente não sabe que mundo que vai estar aí. E a gente está muito focado naquilo que foi importante na nossa época. Naquilo que foi importante para a nossa vida, que inclusive, Cecília, eu até acho que as coisas já mudaram completamente, porque na minha época que eu formei, era advogado, era médico, ou se era advogado, médico, arquiteto, psicólogo, engenheiro mas hoje, inclusive eu sou advogada de primeira formação, hoje eu sou pedagoga, mas hoje grande parte dos meus amigos que eu encontro não exercem a profissão que eles escolheram. Né? Então, assim, não sei se você já escutou essa citação, Cecília, Fernanda, mas alguém algum dia falou que a gente... É muito difícil, quase hoje em dia na nossa sociedade, pelo menos distante da nossa realidade, a gente encontrar uma pessoa que não sabe ler e escrever da nossa idade. Mas pessoas com depressão, ansiedade, transtornos de pânico, é o que mais a gente vê. Então, assim,
a gente vai aprender. A gente vai aprender a ler, a gente vai aprender a escrever, mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar das nossas emoções, das nossas relações, né, Cecília? E da rotina que a gente disponibiliza ali para as nossas crianças e do cuidado que a gente tem com essa primeira infância. Queria agradecer muito vocês, se vocês tiverem, né, mais alguma coisa também para trazer para essa conclusão aí do nosso podcast, podem ficar à vontade. Bom, eu acho que se tivesse receita, tava fácil, né? Se a gente tivesse um manual, seria tudo muito mais tranquilo, mas não é assim. Então, acho que a gente também tem que ter essa tranquilidade de entender que tá todo mundo em processo, ninguém nasceu pai e mãe prontos e perfeitos, e o importante é manter, né, sempre aberta as portas para o diálogo, para as dúvidas, e buscar ajuda sempre que necessário. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco disso, né? A gente está aqui numa troca buscando aprender mais sobre as infâncias, sobre as crianças, sobre ser pai e mãe, e que a gente continue nessa jornada aí de aprendizagem. Eu acho que é isso. E eu agradeço vocês, né, Letícia, Fernanda, Escola Jardim aí, pelo convite, pela confiança e parabéns pelo que vocês estão se propondo, pelo atrevimento. Aí eu falo que toda escola que se abre para essa construção tem um atrevimento que eu gosto, né, que eu compartilho, e contem comigo aí para nadar, né, na outra, no outro sentido da correnteza. Então vamos juntas. Muito obrigada, viu, gente? Olha, e agora eu convido vocês a seguirem a gente também nas redes sociais, a Escola Jardim, Escola Infantil Jardim, tem uma bolinha roxinha com a nossa logo, da Cecília Antipoff, _. Isso, professores da infância. E tem também da Fernanda, né, que ela é professora de professores. Fernanda foi uma das redatoras da BNCC, do Currículo de Minas Gerais para Educação Infantil, redatora colaboradora. Estou muito feliz, né, de ter a Fernanda também na nossa equipe. E aí, continuem aí com a gente, assim, seguindo. Nós vamos trazer mais podcasts e todos estão convidados também a visitar a nossa escola. Estamos disponíveis, nossa equipe está disponível para poder acolher vocês. É só marcar uma visita. Tá joia? Muito obrigada. Até a próxima. Até mais, gente.